Ó, a Juliana está perguntando aqui, e quanto às formaturas, quais os cuidados que devemos tomar? Está aqui no Twitter perguntando. Minha formatura será no ano que vem. E diante disso estou com medo, está bem preocupada, Juliana Santos. É sempre importante pesquisar a idoneidade dessa empresa, né, das empresas de um modo geral. Diante do CNPJ, pesquisar se essa empresa está cadastrada de forma regular, né? E aí, dependendo do segmento, pesquisar nos órgãos específicos, sempre pesquisar nos órgãos de defesa do consumidor se há muitas reclamações e perguntar com outras pessoas que fizeram os eventos com essas empresas, se tiveram algum tipo de problema e que problema. E sempre guardar toda a documentação, qualquer folder, qualquer panfleto, troca de e-mails, porque tudo isso acaba gerando provas, né? São comprovantes do que foi contratado. Ô, Tati, essa pesquisa pode ser feita na internet? Na internet. Pode pedir referência também. Vocês já atenderam outras pessoas? Fala com as pessoas. Com certeza. É muito importante pesquisar antes. É isso que a gente sempre fala, a questão da prevenção dos problemas, né? O consumidor, ele precisa, antes de contratar, é que o consumidor brasileiro ele é muito ansioso. Nossa, eu acho que também, Tatiana, que é uma coisa da nossa índole. A gente parte do princípio que a empresa é idônea e tem que mudar. Tem que partir do princípio que a empresa pode falhar. O que rege, né, as relações, principalmente as consumeristas, é a relação da boa-fé. Isso. Tanto a boa-fé por parte do consumidor quanto por parte da empresa. Só que, infelizmente, há quem age de má fé de um lado como de outro. Né? Por isso que, para o consumidor, que é a parte mais vulnerável nessa relação, é importante que ele procure toda a documentação, enfim, tudo aquilo que ele puder saber sobre a empresa antes de contratar, para evitar o prejuízo. Ó, tem mais pergunta aqui no Twitter, dá só uma olhada, coloca aí na tela pra gente, Regina, lê aqui. A empresa declara falência e não paga os clientes ou os funcionários. O cliente não pode decretar falência? Ótima pergunta. Legal. Não, na verdade, a falência ela é um instituto exclusivo para a pessoa jurídica, né? Esse é um caso muito complicado, realmente, quando você contrata com uma empresa que acaba sendo decretada a sua falência, porque o consumidor, no caso, que vai ter um crédito dessa empresa, ele vai ter um crédito comum. E na ordem de pagamento, infelizmente, ele vai ficar comum lá dos últimos, porque a empresa vai primeiro pagar os seus débitos trabalhistas, os seus impostos, né, que tem prioridade no pagamento. E depois os créditos comuns vão sendo pagos conforme haja dinheiro. A falência é quase um calote autorizado. Traduzindo pelo que você está falando, é quase um calote autorizado, aprovado pela lei. Porque pode não pagar, pode atrasar, pode não devolver, pode tudo. Na verdade, assim, é um instituto onde é possível que o juiz decrete, por exemplo, a despersonificação da personalidade jurídica, e aí ele pode ir atrás dos bens dos sócios, os bens pessoais dos sócios, como casas, carros, enfim, para tentar saldar essas dívidas. Né? Mas é um processo muito longo, se arrasta por muitos anos e realmente essas pessoas podem ficar... E a gente sempre fica na mão, não tem jeito. Ó, tem mais pergunta aqui no Twitter, vamos ver aqui na tela, por favor. Comprei passagens de avião, cadastrei no site, pensando nas promoções. Na próxima compra, meus dados sumiram do site. Ela não teve aí explicações. É por isso que é importante toda a transação feita pela internet, guardar essa transação, de preferência dar um print screen, né? Quando você tem uma tecla ali no computador que chama print screen, vai salvando tudo isso, porque isso é uma oferta feita e o fornecedor ele tem que cumprir a oferta que ele fez nos exatos moldes feitos. Né? Então, se ela cadastrou para obter a promoção foi ofertada, o fornecedor tem que cumprir essa oferta. Não tem discussão. Aí cabe ao consumidor guardar isso, né, ter todas as provas para demonstrar o que foi descumprido. Agora, nessa época de verão, a gente vê problemas com viagens, agências de viagens, com cruzeiros. Também tem muitos problemas ou não? Também tem vários problemas. É o que a gente fala, né? A gente vive numa sociedade de massa, onde tudo é ofertado de forma massificada, feito e ofertado e de forma massificada. Então, realmente, os problemas existem, acontecem. E o importante é, como eu disse, o consumidor tentar se prevenir para contratar uma empresa idônea. E o importante é que o fornecedor, quando ele causa algum prejuízo para o consumidor, quando ele não consegue ou fornecer o serviço ou o produto da maneira como ele prometeu, resolver aquilo da melhor maneira possível e menos gravosa para o consumidor. Né? A gente sabe que as empresas elas vão cometer erros, vão
de alguma forma ou de outra, mas a gente percebe quando uma empresa é boa e idônea mesmo, como ela trata o consumidor dela no momento do erro, né? Quando ele se depara com um problema. Isso é muito importante. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Ontem eu estava num site de compras para comprar um produto e estava em determinado valor. Eu fiz todo o processo para comprar o negócio lá e estava dando erro. Quando ia finalizar, dava erro. Daí eu pensei, tá, não vou comprar. Demorei, esperei mais ou menos uma meia hora, voltei, o produto estava com valor mais caro. Olha só. Só que eu, como eu sou quase burro, eu tinha copiado a promoção no valor anterior. Isso pode me ajudar a comprar esse produto no valor que eu vi? Sim, até mesmo porque você efetivou a compra? Não chegou a consegui, efetivar não a compra? Tá. Nesse caso, você pode exigir que a oferta seja cumprida nos exatos moldes em que foi feita. Pode? Pode. Por quê? Porque ele ofertou, você estava tentando comprar, efetivar a compra e não conseguiu. R$200 a mais. Nossa. Mas a empresa não pode falar que era o que tinha em estoque, agora o estoque acabou e blá, 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 blá. Mas essa questão do estoque, a empresa ela tem que dizer o número exato de produtos que ela tem no estoque. A partir do momento que ele é diminuído, isso também tem que ser informado para o consumidor. Bem, isso eu não vi. Eu vi que estava disponível lá para comprar. Então, pronto. Esses são vários erros comuns que acontecem. Muitas vezes a pessoa chega a efetivar a compra por aquele valor, na hora de ser debitado, é debitado um valor maior. Menina. Ou então a pessoa compra o produto não chega, ou então chega uma caixa cheia de tijolo. Enfim, erros. Não acredito. Vários. Já teve casos? Claro. Comprei uma televisão, quando o consumidor foi abrir a caixa, tinham vários tijolinhos ali. E aí, faz o quê? Tem que, na hora, o consumidor tem que ligar, reclamar, de preferir. É por isso que quando a gente fala, quando você recebe um produto na sua casa, tente abri-lo no momento em que... Na presença da pessoa, do entregador ali da empresa, para que ele já veja em que estado está. Se o produto está ali, se o produto está lá, exatamente, para que reclame na hora. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem isso. De qualquer forma, no momento ali da abertura da caixa, já registra, hoje todo celular tira foto, já registra, já entra em contato com a empresa para que o produto seja entregue imediatamente. Porque mandar tijolo ao invés de televisão não é erro, é má fé. Exatamente. É golpe, né? Truque. E não importa, muitas empresas falam, não, mas isso foi empresa de logística. Não importa, há uma solidariedade, né? Se ela contratou com aquela empresa, não importa se a outra empresa contratou uma outra empresa de logística para fazer a entrega do produto. Há uma responsabilidade solidária e a empresa que ele contratou vai ter que fazer a entrega do produto comprado. Para. Tá tirando, não é possível. Aqui, ó, a Giane está perguntando aqui o seguinte, como agir quando os contratos de plano de saúde não discriminam 100% os seus serviços? Os pacientes só percebem no sufoco. Isso plano de saúde é bem complicado, porque realmente as pessoas não veem o contrato antes de assinar, né? E principalmente na questão das exclusões. Né? Quando você vai contratar plano de saúde, isso é fundamental ler o contrato. Ver o que ele não cobre. O que não cobre. Né? E mesmo que haja alguns contratos ainda com cláusulas abusivas, excluindo algumas coisas que a ANS já determina como obrigatória, né, o cumprimento, ainda há casos de contratos que têm essas cláusulas com essas exclusões, é importante o consumidor ver. Né? E o Código de Defesa do Consumidor determina que essas cláusulas que trazem algum tipo de exclusão de direitos do consumidor, elas têm que ser redigidas com destaque. Né? Então, não é letrinha miúda lá no fim, é com destaque. Hoje em dia, por lei, pelo CDC, a lei que a mínima tem que ser a 12. Né? Então, essas cláusulas que trazem algum tipo de exclusão tem que ser, no mínimo, 12 negritado ou sublinhado. Ela tem que ter algum tipo de destaque para que quando o consumidor veja o contrato, leia o contrato, veja que ali são as exclusões. E aí ele tem a opção de não contratar, por exemplo. Claro. Né? Ele tem aí o direito de não contratar. Não, isso exclui isso que é importante, então eu não vou contratar. Até porque dá para dourar a pílula e dizer de maneira mais bonita o que é oferecido. Exatamente. Né? Dá para você valorizar. Agora, o que não é oferecido é o que realmente interessa. Porque também não tem como não oferece isso de maneira bem clara. Exatamente. E tem gente perguntando aqui, ó, o Leonardo perguntando no Twitter o seguinte, quando os juros e as informações do produto que é vendido na loja são pequenininhos. Esse é outro problema. O consumidor, quando ele vai
comprar, como eu disse, o consumidor brasileiro ele é ansioso, ele quer saber se cabe o valor da parcela no bolso, não vê o quanto está sendo cobrado de juros, não está vendo se tem venda casada, cobrança de seguro, nada disso. O preço caiu de 800 para 799. Aí eu vou comprar que está mais barato. Né? Mais ou menos isso. Exatamente. Mas daí tem que prestar atenção naquelas letrinhas lá. Existe uma lei para o valor dos juros, da taxa, tá num tamanho maior ou tem que ser pequenininho mesmo? Não, na verdade, isso entra também na questão do número 12, né, como o contrato tem que ser feito. Mesmo que seja num folder, por exemplo, que você coloque lá uma letra menor para caber no folder, mas no contrato o valor tem que estar discriminado, porque esse é um direito básico do consumidor, ele ter direito de saber quanto que ele está pagando por aquele produto, e aí inclui valor dos juros mensais, os impostos, qualquer tipo de seguro que ele tenha contratado e qualquer tipo de financiamento tem que ter o valor do SET, que é o custo efetivo total. Porque quando você vai contratar alguma coisa, comprar alguma coisa por meio financiado, né, de modo financiado, esse financiamento vai ter um custo. E não é só os juros que você paga mensal. Né? Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa que o juros mensal é 1,4 ao mês. Tá, mas isso tem que ver se é juros simples ou compostos, tem que ver quanto que você vai pagar de juros no final, juros anuais, tem que ver se o valor do imposto, enfim, há uma série de tarifas e taxas que não fica só aquele 1,4 ao mês, fica muito maior. Então, às vezes é preciso uma ajuda para ler o contrato, para traduzir. Exatamente. Bem, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que está tão bom, passou rapidinho, né? Eu nem vi. Pois é. A Bruna está perguntando aqui, o que fazer e quais são os nossos direitos quanto às malas trocadas? Ai, que problema sério. A partir do momento que o consumidor se depara, ele tem que ir imediatamente ao guichê, né, seja aí, por exemplo, da companhia aérea, fazer essa denúncia imediatamente, porque a empresa ela tem a obrigação de fazer a troca sem nenhum custo para o consumidor. Né? Por isso que a gente sempre dá a dica de não colocar nada de valor dentro das malas que são despachadas. Porque elas podem Porque elas podem sumir, elas podem ser trocadas, elas podem ser abertas, elas podem ser extraviadas. E aí o prejuízo, se você não discriminou o que tinha lá que era de valor, realmente pode ficar no prejuízo, sim. Por mais que você entre com a ação, por mais que você tenha uma indenização, se for, por exemplo, uma joia de um valor muito alto, você não discriminou, vai ser muito difícil você ter esse valor de volta. Perfeito. Tá bom, Tatiana. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Agradeço a sua participação e volte sempre, tá? Com certeza. Obrigado. E obrigada para você que nos acompanhou até aqui, né? Mandando suas perguntas ou acompanhando só o nosso bate-papo. Amanhã tem mais, né, Douglas? É verdade. O pessoal querendo que a gente mande beijos aqui no Twitter. Às vezes não dá tempo, mas dá tempo? Não dá tempo. Dá tempo? Então vamos mandar beijo aqui rapidinho, Regina, ó. Pra Clenira, a Jane, um beijo. tá também a Juliana, tem também aqui a Bruna, quem mais? O Emanuel Volpato, deve ser parente seu. Um beijo, Cid Volpato. Cid, tem também Cid, um beijo. A Sandy, o Catiego Antunes está sempre participando com a gente. Dilermano Lobo. Que legal. A Mércia Ribeiro. Um beijo para todo mundo. Estamos indo embora. Voltamos amanhã, 8h30, na tela da Rede TV. Beijo, inclusive, para você que não pediu. É verdade. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Com Deus. Tchau.